Primeira coisa, prevenção de acidente de trabalho. Quantas vezes já derrubei coisa aqui, Vande? Já derrubei água em computador, já... Bom dia, queridos. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. É um privilégio poder compartilhar um pouco das experiências que eu tenho vivido no meu trabalho. E, sendo uma aula, não uma pregação, eu quero trazer um pouco didático para vocês o que está acontecendo e talvez isso gere também algumas pontes entre o seu trabalho e o seu ministério, que também de alguma forma você possa, ao invés de apenas olhar o que eu estou apresentando aqui, buscar entender o que isso tem a ver com você, como é que você pode no seu dia a dia traduzir o que aparece aqui com aquilo que você vive no seu dia a dia, seja no trabalho clássico dentro de uma empresa, dentro de um negócio, ou o trabalho no seu dia a dia, no qual você influencia pessoas, onde você convive com pessoas, na sua casa, na sua vizinhança, considerando que tudo que nós fazemos é o nosso ministério. Então, eu chamei esse encontro de hoje, nossa missão, somos embaixadores, e o nosso campo missionário é onde nós pisamos. O texto que vai orientar a gente é o texto que está orientando a Escola Bíblica de Verão, que é em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Isso está muito, muito explícito nesse texto. E diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É importante frisar a palavra da reconciliação, que é uma palavra que restaura a dignidade, que restaura a esperança, que restaura visão de futuro, que dá para a pessoa a percepção de que isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Não é uma palavra que alija pessoas, não é uma palavra que coloca pessoas fora do reino, mas uma palavra que inclui pessoas na visão do reino. E termina assim: de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o primeiro ponto que aparece aqui é: eu preciso, antes de estar no lugar de ser embaixador, encontrar esse lugar de reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Nossa única forma de conexão com o Pai, de restauração e reconciliação, é a cruz de Jesus Cristo, a sua morte substitutiva e esse lugar que nos inclui de maneira maravilhosa. A partir dessa experiência visceral na minha vida, eu posso avançar para o mundo entendendo que eu recebi do Pai a missão de embaixador. Vamos lembrar uma coisa bem simples. Imagina dentro de um país enorme, uma casinha pequenininha, uma casinha simples, com a bandeira dos Estados Unidos, nação hoje militarmente falando mais poderosa da Terra. E nessa casinha tem um senhor de 90 anos, colega de turma do nosso querido João aqui, 90 anos de idade, que é o embaixador dos Estados Unidos. Qual é a força desse homem aos 90 anos de idade? Quando ele fala uma coisa dentro do seu território, quando ele vai a uma reunião, quando ele vai a um jantar, quando ele vai a um debate, qual é a força que ele tem? Da sua idade, da sua competência? Não. A força que ele tem é a força do país que ele representa. A autoridade que foi colocada sobre ele do país que ele representa. Da mesma forma, nós somos embaixadores do Eterno, do Altíssimo, do Criador de tudo que existe. E somos comissionados com autoridade e com poder para avançarmos com ousadia e, no nosso dia a dia, olhar para o mundo com essa mesma ousadia. A ousadia que nós temos o chamado, a missão, a comissão e a unção para sermos reconciliadores do mundo em que nós plantamos os nossos pés. Então, nessa perspectiva, eu queria conversar com vocês, que me foi solicitado, como é que é o meu trabalho, e como é que o meu trabalho, de alguma forma, tem sido, para mim, um motivo de reconciliação. Então, muito do que foi pedido para mim está ligado a um... Opa, sumiu a coisa e voltou. Está ligado a um testemunho pessoal de trabalho,
E eu fiquei meio dúvida em relação a isso, porque não fiquei muito confortável em falar muito do meu trabalho. Mas como é que eu vou falar do testemunho sem falar o que eu faço no meu trabalho? Então, vou trazer um pouco do que acontece no meu dia a dia nos últimos anos e como é que a gente tem feito, né? E aqui eu falo a gente, porque também hoje minha sócia, minha filha Mariana está aqui hoje, trabalhando comigo em muitos projetos, temos visto isso. E no final, se der tempo, eu vou dar um bônus extra para vocês. Esse bônus fala de uma visão desafiadora. O que você faria se encontrasse com um leão? É um bônus no final. Se você ficar até o final, eu dou para você esse bônus e você vai ver o que pode acontecer se você encontrar com um leão. Vou apresentar então para vocês mais formalmente. Eu sou médico, sou especializado em psicoterapia, estudo de comportamento. Eu fiz uma formação acadêmica voltado para a vida de treinamento, não só a vida médica. Então, fui fazer uma formação MBA em marketing, quando eu comecei a fazer palestras, depois tem uma linha do tempo que eu mostro isso. Depois fiz um mestrado voltado também para gestão de pressão e performance, aqui no Rio, um mestrado internacional na Getúlio Vargas. E estou terminando meu doutorado, que foi feito fora do Brasil. Estou acabando agora, também voltado para a área organizacional, onde eu estudo a entrada de novos colaboradores, especialmente no serviço público, e o que acontece com essa máquina de moer gente, que entra pessoa altamente motivada e depois de um tempo está cinza como as outras pessoas. Então, temos buscado também trabalhar esse lugar. Aqui um pouco dos clientes que eu tenho trabalhado nos últimos anos, são os clientes de diferentes indústrias, diferentes áreas de trabalho, mas todos esses grupos aqui, sejam telecom, seja governo, seja a Vale, que vive hoje uma grande crise, são empresas que as pessoas buscam dar o seu melhor. É interessante entender isso. Nessas empresas, as pessoas buscam dar o seu melhor. Pessoas dedicadas, pessoas empenhadas, pessoas que nós, às vezes, olhamos de fora com um grau de crítica, mas ali de perto, vendo junto. Ninguém acorda de manhã e fala, eu quero viver uma vida medíocre hoje. Isso não acontece assim. É bem possível que algumas pessoas sofram um grau de redução da sua paixão, porque o contexto e o conjunto da vida abafam a alma, mas ninguém tem a decisão de ter uma vida abaixo do seu potencial. Ninguém tem uma decisão de ter uma vida menor do que aquilo que ela sente que pode realizar. Entretanto, muitos contextos são limitadores, e é nesse contexto limitador que acontecem as crises, que acontecem os dramas, e é onde eu sou chamado para trabalhar. Eu cheguei a trabalhar com empresas a partir da minha experiência do consultório, dos meus treinamentos que eu fazia com meu pai, e desses treinamentos, pacientes nossos que eram de empresa me chamaram para fazer palestras nas grandes empresas. Eu me sentia muito inadequado, porque eu não tinha ainda MBA, não tinha nenhuma formação que fosse organizacional, e eu me sentia muito inferior naquele ambiente onde eu não tinha a menor capacitação. E, ao chegar nesses trabalhos, nessas empresas, eu via que tinha uma graça de Deus, mas eu me sentia despreparado ainda para estar nesse lugar. Só que nunca deixei de aceitar um convite, porque eu entendo que quando Deus dá um convite para você, esse convite Ele vai dar o convite e junto com ele a graça de vencer essa batalha. Então, alguns exemplos aqui do que eu faço, aqui no momento muito importante do sistema Petrobras, logo após a crise da Lava Jato, onde a Transpetro foi um epicentro também de terremotos, com grandes dificuldades, e nessa estruturação da empresa, mudança de diretoria, mudança do corpo executivo, todo um processo de reconstrução, de visão de futuro, de retrabalhar na mente dos colaboradores uma visão do amanhã, um posicionamento profissional, e aqui com todos os executivos da Transpetro, do diretor, presidente, com o gerente executivo, com os gerentes principais, criando nesse grupo uma perspectiva de amanhã. E dando para a liderança também uma nova posição junto às suas equipes. As situações de crise sempre são situações muito interessantes para a gente trabalhar na alma das pessoas, porque a crise, ela desmonta algumas seguranças. As crises, elas trazem uma humilhação do próprio contexto que você perde o controle, seja no consultório, dentro de psicoterapia, psiquiatria, seja nas empresas, as situações de crise onde a gente é chamado, eu nunca sou chamado para coisa legal, só para coisa complicada, as situações de crise são um lugar
em que você tem muito mais ouvido para te ouvir, porque a crise abre a necessidade de uma escuta maior. Então, entenda, se existe uma crise à sua volta, saiba que ali tem Deus para dar para você uma capacitação, mas também tem um coração mais aberto para ouvir você. Claro, se eu fosse, como o Valdemir ali, dentista, seria mais fácil, o cara não tem escolha, eu estou com um ferrinho na mão, eu vou falar o que eu quiser, ele vai ter que me escutar, mas não é o meu caso, as pessoas não vão ali tratar dente comigo, então não tem esse momento mágico que você tem de pessoa ali, 1 hora, com a boca aberta, te ouvindo com toda tranquilidade. Nas situações de crise, eu tenho também possibilidade de ligar lideranças aos valores do reino. Por exemplo, eu uso uma imagem que é de Giovanni Giuliani, da abadia, eu não sei falar esse nome aqui, Heiligenkraus, na Áustria, em que tem Jesus lavando os pés de Pedro. E eu trabalho com a liderança nesse contexto, uma ideia de que a liderança é um lugar de servir o menor. E eu conto como Jesus conversava com seus discípulos, eu conto essa visão de que ele tira da sua capa e vai lavar os pés de Pedro, dos seus discípulos. E nesse momento, já é um final de um trabalho, é uma oportunidade de mostrar a conexão entre o meu lugar de poder, de autoridade, e a coisa mais corajosa a ser feita, a coisa mais poderosa a ser feita, que é cuidar do menor. Ou seja, aqui eu estou trazendo, em muitos momentos, eu uso muito essa imagem que é bonita, eu uso muito a arte para fazer conexão também com a palavra. Eu trago essa visão de que o lugar do poder não é um lugar de controle, não é um lugar de domínio, como a gente aprende na vida competitiva, mas um lugar de serviço. É interessante pensar assim, até os 35 anos de idade, nós estamos tentando encontrar um mercado, tentando encontrar uma estabilidade profissional, tentando encontrar uma estrutura que nos dê segurança para amanhã. Então, até 35, 40 anos, talvez 45, de acordo com a profissão, se você for autônomo, isso demora um pouco mais, nós estamos lutando muito contra as pessoas. Mas depois de uma certa idade, de uma liderança, de uma posição, esse modelo mental de lutar contra não te abastece mais. Vencer, conquistar, chegar, subir acima, não tem o mesmo prazer que tinha quando você tinha com 20 e poucos, 30 anos de idade. Num outro momento da vida, o modelo mental precisa virar a chave, virar para o outro lado, que é, o meu poder agora é para servir os menores, levantar pessoas, formar sucessores, ajudar pessoas a encontrarem também a sua vocação. E muitos líderes que nunca escutaram isso dentro do ambiente organizacional, têm me dado retorno através de mensagens, o WhatsApp, a gente mantém algum relacionamento, do que tem acontecido no seu dia a dia. Então, essa conexão com os valores do reino é uma forma de trazer um interesse pela palavra que abre a porta, é o que o Schaeffer chama de pré-evangelismo. Você aumentar no coração da pessoa o apetite para ouvir as coisas que são do Altíssimo. Aqui um outro exemplo diferente, que é um trabalho de convenções. Convenções são ambientes muito sofisticados, que tem muito dinheiro envolvido, com muitas pessoas. Aqui é uma convenção gigante que eu participei. Nessa convenção tinha lá o Felipe Bronze fazendo comida molecular e toda uma sofisticação desse ambiente. E nesse tipo de convenção você tem 1h30, 2 horas para falar, é uma palavra de impacto, aqui uma outra convenção, também aqui aqui convenção só de liderança, de uma área importante, uma empresa de telecom. Nas convenções você tem um tempo mais curto para falar e é uma oportunidade de você falar mais direto. Está ligado sempre a resultado e como é que a palavra nos dá resultado, como um sentido de sabedoria, de ousadia e também de guardar o seu coração de um caminho errado, que a gente chama de maturidade do raciocínio moral, quando você pensa no bem coletivo antes de pensar no bem individual, que é o grau mais alto de maturidade do raciocínio moral, que é um dos temas que nós trabalhamos e pesquisamos também. Produzimos material acadêmico voltado para essa linha de pensamento. Se eu pensar aqui no outro modelo, que é treinamento, são 2 dias que eu tenho executivos comigo num hotel, num lugar. Nesses 2 dias eu tenho muita oportunidade de falar bastante profundo, porque eu tenho pessoas que são muito mais sênior na organização, mais alta na organização, e pessoas que vão estar ali tratando problemas da organização. Então, a gente usa metodologias, não sei se eu tenho tempo de mostrar aqui um vídeo que a Mariana fez, metodologias que fazem interações entre as pessoas, que criam espaços de debate, espaços de conversa,
E nessas conversas eu tenho uma oportunidade maior de tocar em valores individuais. Então aqui é um momento que estou trabalhando com a cabeça de cada executivo, e no café, no almoço, a gente sai para conversar, a gente sai para almoçar junto com um ou outro, buscando entender um pouco mais o que está acontecendo. Já aconteceu em muitos momentos como esse, de uma pessoa falar que está separando, falar de um momento difícil da vida, e eu tenho oportunidade de sentar com ela, de jantar, trocar uma ideia, e falar de Jesus, e falar do meu testemunho, do nosso casamento que foi restaurado, e falar com pessoas coisas do coração, e elas se surpreender, se emocionar. Muitas pessoas nesses momentos aceitam Jesus como uma coisa que fez sentido para elas, ficou claro para elas. Algumas são de outros estados, outros, fora daqui, outras convidei para estar com a gente aqui na Betânia. Mas o importante para mim não é aonde é que essa pessoa vai congregar, mas sim quando ela começa a conectar a Jesus e o Espírito Santo trabalha no coração dela uma coisa que está fora do meu alcance. Essa revelação, esse entendimento, esse toque. O que eu busco entender é, Espírito Santo, fala comigo se está adequado falar com a pessoa nesse momento. Às vezes é só um abraço, é só um silêncio junto, às vezes é um momento que tem uma desgraça acontecendo e fala, puxa, eu não sei o que fazer, mas eu posso fazer uma oração por você? E nesses momentos é muito interessante, porque as pessoas gostam muito de uma oração. Eu tive uma empresa no Sul em que eu estava com muita dificuldade naquela empresa, muita dificuldade, era uma empresa muito difícil, e eu falei assim, antes de começar o treinamento, eu posso fazer uma oração? Para todo mundo na sala, que nem me conhecia. Eu não sei, eu senti que eu deveria fazer isso aquele dia, não faço isso sempre. Aí o dono me olhou assim estranho e falou assim, pode. E aí fizemos uma oração, o trabalho foi muito bacana, muito legal, terminamos. Eu falei, bom, já comecei com uma oração, vou terminar com a oração também. E foi uma coisa muito bacana. No outro treinamento eu ia começando mais tranquilo, falei assim, professor, não vai ter oração hoje não? Ele pediu para mim isso, não vai ter oração hoje não? Eu falei, claro que vai, desculpa, eu tinha esquecido. E as pessoas com desejo de ver que aquela pessoa ali que estava falando, um professor convidado que estava falando, tinha uma conexão com a palavra de Deus de maneira muito simples, uma conversa muito direta, muito acessível, e uma linguagem também que a pessoa conseguia entender. Esse é outro ponto importante. Se eu quero começar a conversar com alguém, eu tenho que usar uma linguagem que a pessoa entenda. Se a pessoa é mais simples, é uma linguagem talvez de uma criança. Se a pessoa é mais sofisticada, é uma linguagem talvez mais acadêmica, mais complexa. Mas é importante eu estar na mesma altura que a pessoa com quem eu estou conversando, de forma que ela se sinta honrada com a conversa, convidada, reconciliada para dentro da conversa e não inferiorizada. Eu não posso trazer uma visão do reino em que você é um pecador e você vai para o inferno e a tua vida vai ser destruída porque eu tenho Jesus e você não. Isso seria destrutivo e não um convite para reconciliação. É claro que eu sempre lembro de uma amiga minha, amiga de muitos anos, que entrou numa igreja, não vou falar que era uma assembleia, mas entrou numa igreja e tinha lá um pastor e falou assim, você que entrou, estava de calça comprida, não podia, tinha que estar de saia, você que entrou, você sabe que você pode sair daqui hoje e um carro atropelar você morrer, vai para o inferno. A mulher visitante acabou de chegar, escutou essa assim, pau, ela se converteu. Está até hoje na igreja, não está mais nessa igreja não, tem uma igreja melhorzinha assim no sentido, Mas eu achei assim tão impressionante, Deus pode usar uma mula, não vai usar um psiquiatra, não vai usar um pastor, claro que pode usar. Então, eu achei muito impactante, sempre que eu falo sobre linguagem, eu lembro desse pastor MMA, que tinha esse jeito tão suave de evangelizar. Mas Deus pode usar cada um do jeito que é. Eu acredito que eu tenho um chamado. Interessante, quando eu me converti, pelo fato, não foi nessa igreja, foi numa igreja daquelas bem neopentecostais, pelo fato de falar em público e ter alguma forma, uma capacidade de comunicação, todo mundo falava para mim, você tem que ser pastor, você tem que ser pastor. Eu falei assim, olha, se o anjo Gabriel falar comigo, você tem que ser pastor, eu peço uma segunda opinião, porque ainda não estou seguro. Eu não entendo como um pastor, eu não entendo que meu papel é como um pastor, nunca entendi dessa maneira, mas eu entendo que eu tenho uma missão, porque eu orava, falei, Deus, eu tenho que ser pastor mesmo, estou fugindo da raia. E quando eu abri a Bíblia, caía sempre no mesmo texto, em que Paulo fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E isso confortava o meu coração, porque eu entendia que meu papel era ajudar a igreja, ajudar meus pastores, trabalhar como um cristão aonde eu estivesse vivendo, mas não entender que ser
Ser pastor é ser mais cristão, ou ser missionário tempo integral, ganhando da igreja, é mais cristão do que trabalhar como médico, ajudando pessoas, ou na empresa ajudando pessoas. Essa mistificação foi uma coisa que caiu da minha cabeça, lendo a palavra, é até contra a opinião de muitas pessoas da igreja em que eu me converti, mas eu entendi claramente que Deus tinha um chamado para mim, que não era um chamado como um pastor de uma igreja ou missionário em algum campo missionário, mas sim um pastor fora da igreja, um missionário aonde eu estivesse vivendo o meu trabalho. Uma parábola que eu uso muito nos treinamentos e trabalho com liderança é a parábola da semeadura. Eu amo essa parábola de Lucas capítulo 8 e eu falo basicamente sobre Jesus traduzindo a comunicação de maneira que todo mundo podia entender. E aqui eu tenho uma chance muito bacana de falar de Jesus, porque ele falava uma linguagem muito simples e muito atraente, que a pessoa que não era religiosa, a pessoa que era um líder, como Nicodemos, uma pessoa que era simples como um pescador, desejava ouvir mais de Jesus. E aí as imagenzinhas ajudam também, né? Porque a gente vive hoje no mundo audiovisual, ia colocando lá, quando cai a semente no caminho, o passarinho come, cai no meio da pedra, cai no meio dos espinhos, e isso traz para as pessoas uma visualização da palavra, e elas vão se distraindo, digamos, do seu cérebro racional com as imagens, enquanto o seu emocional, a sua mente vai sendo infiltrada pela palavra de Deus, que não volta vazia, antes cumpre o seu propósito, como fala em Isaías. Toda vez que eu me coloco no lugar de trazer a palavra, eu creio que essa palavra traz uma colheita de 100 por 1, e aquilo que foi um dia colocado no coração vai germinar, vai lembrar, vai operar dentro da pessoa um mistério, e ela vai, em algum momento, ela vai experimentar esse lugar de transformação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma grande siderúrgica, uma crise grave que nós passamos para trabalhar, e Mariana participou muito desse projeto, e ela fez um vídeo que acontece, um resumo desse trabalho. No final do trabalho, a gente faz um vídeo com as principais cenas e situações. E a RMK chama Iron Making, é a parte de uma indústria que faz o ferro base do aço. A gente vai para hotéis legais, e nesses hotéis estão as principais lideranças de um grupo. A gerente de RH, o diretor de operações, gerente geral de operações, é o chefe do grupo todo. E aí os problemas são levantados com uma pesquisa. A pesquisa mostra o que acontece lá na operação, lá no peão, lá no chão da fábrica. O que está acontecendo? Quais problemas? Onde é que eles estão sofrendo? Aonde que eles estão vivendo humilhação, dor, risco de acidente, condições ruins de trabalho? Essa pesquisa dá voz à operação, e nesses encontros eu trago para as lideranças a realidade da vida deles. Eles passam a enxergar o que acontece lá embaixo na operação, e é muito chocante esse trabalho. O pessoal parece rindo aqui, mas dói pra caramba esse trabalho. Mariana pegou só as cenas mais suaves. É um trabalho bem desafiador. A gente usa Lego e boneco para criar modelos. Esses modelos mostram o dia a dia da operação. E também fazemos esses modelos uma forma de criar contratos, acordos em que eles vão encontrar soluções conjuntas a partir da consciência. Aí, Theo, a palavra-chave seria essa: consciência do pecado. Eu não vou usar a palavra pecado, mas a pesquisa mostra o que acontece quando a ação de um líder impacta lá embaixo um colaborador. O que acontece quando aquele operador de máquina tem tanto medo de perder o emprego que ele faz uma coisa errada no sentido de segurança e coloca sua vida em risco e pode morrer. Então, trazer voz a esse nível da operação foi uma coisa muito legal para a gente, de trazer consciência do erro e mudança comportamental profunda que impacta o dia a dia dos funcionários. É interessante pensar nisso, né? As empresas, elas ouvem quando você fala com profundidade, com autoridade, com excelência. As lideranças ouvem quando você se posiciona para mostrar o que ela está fazendo e o impacto que aquilo tem na sua vida, no seu resultado financeiro e também nas vidas agora. Com esse acidente de Brumadinho em particular, é uma demanda crescente acontecendo para olhar mais o que acontece lá embaixo na operação, as situações de segurança do trabalho, e quanto que a decisão aqui em cima, num ar-condicionado, vai lá na caldeira gerar um acidente e deixar pessoas com risco de vida.
Esse é um profissional que trabalha com a gente, ele é um professor da PUC, ele faz desenhos que simbolizam, né, cada tema do nosso trabalho, e construímos acordos. Esses são os acordos de cada uma das 3 áreas que são do Ironmaking, são 3 gerências aqui. Esses acordos eles melhoram no dia seguinte a decisão comportamental dessa empresa. Então, cada grupo desse, né, cada time desse aqui, sai do seu workshop de 2 dias com o entendimento do que tem que fazer individualmente, o que tem que fazer coletivamente. Com isso, a consciência deles de relacionamento, de suporte entre os pares, o cuidado mútuo, que também são valores do reino, esse olhar para o pequeno, que são valores do reino. Eu tenho muita oportunidade de fazer, num trabalho mais longo, uma conversa mais profunda. São muitos cristãos também que aparecem no meio desses grupos, que vêm falar comigo, o senhor é cristão, né? O senhor é cristão. Eu falei, como é que você sabe disso? Mas eu sinto uma coisa diferente, o senhor mostrou aqui, e a gente começa a criar um grupo de conspiradores do reino, trazendo, e eu converso com essas pessoas que são cristãs sobre o cuidado de não ser uma acusadora, uma acusadora do grupo, um papel de ser intercessor da sua empresa, o entendimento de que está ali como um José no Egito, seja no calabouço, na casa de Potifar, seja ao lado do faraó, ter um lugar ali de influenciar os seus chefes, seus pares, com a visão do reino. É muito interessante porque parece que nesse momento, esses colaboradores que são cristãos, eles se sentem muito representados pelo trabalho. E depois eles falam, mas o professor Ailma, ele é cristão. Aí eles vão na internet buscar o que eu já falei, o que está acontecendo, o que eu já escrevi, entendendo, querendo conhecer um pouco mais disso aqui. Em outro tipo de trabalho, como aparece aqui, eu estou falando com diretorias internacionais. Essa empresa aqui, a RH Magnesita, é uma empresa hoje multinacional. Está aí Mariana nesse projeto com a gente, foi muito interessante. E o Axel. E depois desse trabalho eu tenho as mídias, que é quando eu faço artigos para revistas especializadas, e nesses artigos eu tenho a chance, por exemplo, de colocar temas que são cristãos, como aqui, por exemplo, a parábola do semeador, que eu falo nesse texto aqui, nesse artigo da ABRH, também aparece aqui questões sobre ambiente líquido, sociedade líquida, no contexto líquido, pessoas que mantêm seus valores sob pressão, conquistam um capital moral valioso. Então, estou falando aqui sobre pessoas que têm uma dificuldade de manter a sua desopressão, aqui um destaque maior, a oportunidade de influenciar através da escrita, isso vai para mídias sociais, né, para YouTube, Facebook, agora Instagram, que me atrapalha um pouco o Instagram ainda, mas é uma forma de levar para outras pessoas, através da mídia, uma mensagem que está ligada à minha especialização na área de organizações e de cabeça de gente. O ponto importante para eu terminar esse bloco aqui, entrar no segundo bloco, esse trabalho que começou a acontecer na minha vida não foi uma coisa que eu planejei, não foi uma coisa que eu, de alguma forma, tive uma lucidez e segui fazendo. Tudo aconteceu a partir do que estava no meu dia, do que estava no meu alcance. E é disso que eu queria falar com você. Esse lugar que eu vejo aqui, até fiquei um pouco assim pensando, será que não vai parecer que eu estou trazendo uma propaganda de trabalho aqui? Não, mas não, a verdade não é, porque quando eu olho isso aqui, eu lembro de onde que eu saí, onde que eu estava, onde que eu me sentia inseguro, onde que eu me sentia morrendo de medo de falar. E no primeiro convite que eu tive, na verdade, de trabalhar com empresas, foi um evento que eu ia falar para consultores de uma empresa de consultoria, a maior empresa de consultoria do Rio de Janeiro. E eu fiquei tão assustado com isso, eu falei com o pastor, pastor, eu devo falar? Ele falou, se Deus abrir a porta, você vai. E eu fui com muita insegurança, e antes de mim, nesse evento, um evento para verem palestrantes, escolherem palestrantes dessa empresa, tinha um cara de Minas Gerais, tinha que ser de Minas Gerais, o cara era bom pra caramba, o cara falou bem pra caramba, eu falei, desgraçado, o que é isso? Não podia ser um fiasco, mas o cara foi muito bom. E eu me senti tão pequenininho, tão arrasado com aquilo. Aí eu fui no banheiro, boca seca, a língua colava no teto da boca, colava, tinha super bona na minha boca. Eu falei, Jesus, olha só, eu queria muito apertar esse botão aqui e sumir. Mas você me trouxe até aqui. Eu estou com medo, não sei o que falar. Eu estou nervoso. Nessa época não tinha computador, a gente usava transparência, transparência. Mas ninguém usava transparência, só usava transparência. E aí eu saí do banheiro, entrei na sala, tinha lá um coffee break, um lanchinho, a pessoa ia voltar.
Aí eu botei uma música para voltar, que era uma dinâmica de entrada, uma coisa brincadeira, tipo um quebra-gelo. E eu peguei o microfone para falar, chamar o pessoal. Quando eu peguei o microfone, eu senti uma gelatina me tocar. Eu senti o Espírito Santo me tocar fisicamente. E eu respirei assim, leve, e comecei a brincar com as pessoas. Não sei como é que foi essa aula, não tenho a menor ideia, não me lembro o que eu falei de jeito nenhum. Eu sei que no final as pessoas estavam pedindo perdão uma para as outras. Eu trabalhei em máscaras, o tema era máscaras, máscara na organização. Pessoas chorando, emocionadas, e veio o americano falar assim: Professor Aylmer, que aula incrível. Gostei muito. O senhor poderia fazer outra dessa amanhã? Aquela, eu tinha dado todos os meus truques, eu gastei ali, gastei tudo. Eu não tinha mais nada para falar, não tinha mais uma gota para dar. E eu falei, porque eu não falo sim, né? Eu falo, E eu falo, Deus, agora, assim, olha só, presta atenção. Agora é perda total. Agora não tem jeito. Aí fui para o quarto, todo mundo celebrando. Ai, que aula maravilhosa. Eu me sentindo totalmente fraude. Porque esse é um ponto também. Eu me sinto sempre um charlatão. Eu me sinto muito, muito menor do que o que acontece. E eu sei que essa é a sensação de quem está vivendo uma experiência com o Espírito Santo. Você fala, você faz as coisas, mas você sabe que você não faria nada se não tivesse ali aquela graça do céu. Então, a sensação de ser uma fraude é uma constante da minha vida. E aí, eu fui para o meu quarto de noite com uma sensação assim de derrota, eu queria fugir de táxi de madrugada, para você saber o que estava passando. Aí, abri minha Bíblia e apareceu assim em Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí eu falei, bom, eu acho que é para fazer a segunda aula, né? Então, segunda casa, segunda aula. E eu tinha lá meu pacote de transparências, que eu não sei nem o que era um book cheio de transparência. Eu preparei uma aula, Deus sabe do quê? Não me lembro, dessa não lembro de nada. Essa não lembro de nada. Eu estava completamente fora do ar. E foi muito legal, eu fui convidado para ser palestrante dessa empresa. Eu não aceitei, porque tinha uma condição de morar em São Paulo praticamente. De segunda a sexta ficar em São Paulo, trabalhando. E Mariana, Daniel e Rodrigo eram bem pequenos, e eu entendia que meu lugar em casa era mais importante do que meu lugar na empresa. Foi muito difícil, porque eu ganharia 6 vezes mais do que eu ganhava no meu consultório, que era apertadinho meu consultório, pagava as contas, ficava naquele vermelho, e foi muito difícil abrir mão desse convite, mas para mim estava muito claro que nada de Deus iria me tirar da minha família e ia destruir aquilo que era importante, minha presença em casa. Por isso eu quero falar um pouquinho de trabalho para você, porque me ajudou um pouco nisso, e aqui uma cópia, uma cola do livro do meu amigo Mário Simões, Meu Trabalho no Ministério, um livro muito interessante, é uma palestra muito legal que ele criou, exatamente sobre isso, que o seu trabalho é o seu ministério. Parte desse livro aconteceu nas nossas conversas, o Mário sempre vem para cá no verão, passa um tempo com a gente aqui entre Natal e Réveillon, e nas nossas conversas, em que a gente também trabalha fora daqui em alguns lugares, a gente conversando sobre isso, veio essa ideia do trabalho como ministério, e ele fez um livro muito legal sobre isso. Um começo do livro, ele fala que há uma diferença do pensamento do grego e o pensamento... o grego trata o trabalho, o mundo, como duas divisões. O que é superior, mundo superior, que é a forma, e o mundo inferior, que é a matéria. Por exemplo, Deus está no mundo superior, mas, para o grego, o trabalho está no mundo inferior. Até porque, na época dos gregos, a principal função de um nobre era pensar, olhar futuro, estudar, conhecer os mistérios da física, matemática, da natureza como um todo, que as ciências eram unificadas, não eram separadas, e esse era um lugar do nobre. O trabalho era para o escravo, aquele ser inferior, que tinha ali no trabalho a sua função, a sua razão de existir, e ele era um escravo, ele não tinha escolha, não tinha definição. Já para o povo hebreu, o trabalho é uma coisa um pouco diferente. No povo hebreu, o trabalho, a mesma palavra trabalho, avodá, tem a mesma conotação para adoração e para serviço a Deus. Então, é bem diferente uma coisa da outra, uma vez que você vê aqui o trabalho conectado com algo sagrado, com algo que faz sentido, o trabalho no templo. Claro, eu sou um especialista aqui, eu sou um levita, mas o trabalho no campo, a palavra avodá se relaciona em todos, como esse contexto de Colossenses 3, 23, que fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, a nossa vida está conectada, o que nós podemos estar conectado a servir a Deus,
a nos colocarmos diante de Deus. E essa perspectiva de olhar para Deus e não olhar para o que está na minha frente em primeiro lugar, eu olho primeiro para Deus e depois eu olho para frente. É nessa perspectiva que eu vou aceitar desafios que são muito maiores do que eu. Desafios que são nitidamente impossíveis de eu prevalecer. Aqui eu vou lembrar também um texto de Esther, em que seu tio, colocando um desafio para ela, fala para ela esse finalzinho do versículo 14. E quem sabe se para um momento como esse que você chegou a essa posição. Então a posição que você chegou, não importa se você acha ela alta, média ou baixa, a posição em que você chegou, provavelmente foi conduzida na sua vida pelas mãos do Criador. E aonde você está, é onde você foi chamado para ser uma influência e uma liderança. Alguém que vai fazer da vida alguma coisa que traz o reino e reconcilia pessoas. Eu estava pensando se eu faria ou não essa linha do tempo que eu preparei aqui, mas eu queria fazer porque tem um testemunho importante nessa história. A linha do tempo é um exercício que eu fiz há um tempo atrás, de tentar entender a minha história. Então eu coloquei aqui em vermelho situações com grave risco de morte, eu não coloquei todas, coloquei só algumas aqui, e situações de grande impulso na minha vida. Então eu começo na largada com risco de morte no parto, gravíssimo, e situações de risco no parto, ali com 5 anos mais ou menos, um cavalo dispara, eu quase morri, situações de acidente, cobra, escorpião, lacraia, tem um monte de coisa aqui. Aí, com 18 anos, mais ou menos, eu vou para a UF, na medicina, começo a minha vida acadêmica, um montão de tombo de moto, um montão de acidente de afogamento, de surf. Botar esse risco de morte todos aqui, eu acho que não caberia a minha linha do tempo. Várias situações que eu quase morri, mas Deus me guardou de maneira maravilhosa. E aqui tem um assalto junto com a Ana, a gente estava na praia de Caraí, 2 tiros, as balas falharam, a 1 metro do meu rosto, situações que foram realmente assustadoras. E aí comecei a trabalhar com meu pai, fazendo cursos com ele, e fiz sugestão dele, uma especialização que eu podia começar a fazer antes de acabar a faculdade, entendendo um pouco mais da mente das pessoas. Eu queria ser cirurgião, e aquele entendimento das pessoas me ajudaria a trabalhar melhor como cirurgião. Mas, na verdade, eu vi que eu tinha um chamado ali, um talento, um dom para trabalhar com pessoas, e decidi, então, deixar a cirurgia e seguir para a psicoterapia e para a psiquiatria. Aí me formei em 88, aí fiz a prova, 90, a prova de preparação para especialização, aquela coisa toda. E em 87 eu fui para os Estados Unidos, né, vou trabalhar com uma das 10 maiores do mundo na área de psiquiatria e psicoterapia que a gente conhecia na época. Me trouxe uma projeção grande, comecei a ter uma reputação no meu consultório. Em 88 a gente casou. Claro, o casamento aqui foi um ponto super importante para mim, em que trouxe um impulso enorme na minha vida. Em 90 tivemos uma separação, eu sofri um acidente que quase foi fatal, foi na Serra de Ouro Preto, e a vida, mais uma vez, passa num filme na minha cabeça. E a gente volta no final de 90, com restauração e minha conversão, e em 91 vem a Mariana, muito desejada e esperada, Daniel em 94, Rodrigo em 95, e nesse momento eu tinha convite para ir para o Haggai, nos Estados Unidos, como participante. Eu recusei, que as crianças eram muito pequenas, mas em 96 eu fui. Quando eu fui para o Haggai, eu fui muito impactado lá, porque eu era um dos mais novos do grupo e a pessoa menos expressiva daquele grupo. Ninguém ali tinha um currículo pior do que o meu. Só tinha gente fera pra caramba, os participantes do grupo, os professores eram incríveis, e eu me sentia muito inadequado, muito inadequado. E deu o meu melhor, me dediquei, fiz o melhor. E nessa época do Haggai, hoje não tem mais isso, tinha uma avaliação individual e tinha uma premiação individual. Eu lembro que na formatura tinha lá o prefeito da ilha de Maui, que é no Havaí, e umas pessoas convidadas, pastores. Na formatura tinha um outro brasileiro que ficou em 4º lugar. Eu senti uma inveja dele. Gente, pouca vez na vida eu senti tanta inveja. Eu falei, puxa, eu queria muito ser esse 4º lugar. Estava ótimo, né? 70 pessoas, né? Estava ótimo. E aí depois o cara da Jamaica, maravilhoso, outro de Barbados, o cara com um inglês incrível, um lorde. E quando eu fui chamar primeiro lugar, o diretor falou, doctor, só tinha eu de doctor ali, porque, né, embora seja psiquiatra, sou médico, né? Então, tudo que era maluquice lá do Haggai, eu que atendia o pessoal. Aí eu fiquei achando estranho,
Dr. Aylmer, eu dei um grito de aleluia. E ele tudo formalzão, né? Tudo assim meio formalzão, né? Foi assim um choque, a pessoa bateu palma. Eu falei, cara, como é que pode isso? E eu recebi uma caneca do John Haggai com uma frase dele que dizia assim, uma plaquinha, não caneca não. Busque algo tão grande com Deus que você vai estar fadado ao fracasso se Deus não estiver nisso com você. Essa placa, ela entrou no meu coração, ela me queimou, ela me machucou. Eu comecei a perceber que as minhas metas eram metas que eu podia alcançar. Mas aqui nesse dia, e depois de um mês lá no Havaí, que foi bem difícil ficar um mês fora, as aulas são muito profundas, os professores são muito desafiadores, eu escutei coisas sobre liderança, família, integridade, que acabaram comigo. Eu me senti muito desafiado a pensar na minha vida diferente. Então, nesse dia aqui, no Haggai, eu coloco como se fosse uma etapa da minha vida onde eu me entendi missionário, evangelista além do templo. Foi nesse momento que Deus falou claramente comigo que o meu papel era além do templo e que eu deveria usar o meu trabalho para ser investidor no reino. Então, nesse momento da minha vida, eu decidi claramente que eu seria, por toda a minha vida, um investidor no reino, que eu ia dar minha dedicação do meu trabalho, que eu ia dar o meu dízimo e o melhor das minhas ofertas. Nesse período da minha vida, eu comecei a trabalhar com uma visão de que o que eu faço influencia lá fora e influencia aqui dentro. E foi muito importante para mim entender que quanto mais eu tenho ganho, prosperidade, mais eu devo investir na casa de Deus, no reino de Deus, nas pessoas que Deus coloca no meu coração para investir. Que a minha prosperidade não deve ser feita para mim, só para meu acúmulo e meu conforto, mas uma forma de entender que eu sou um instrumento de Deus aonde eu estiver. E foi muito importante, porque nessa época eu não ganhava bem, eu via muito apertado financeiramente. E então, dar o dízimo era uma coisa muito difícil. Ofertar nas campanhas, a igreja que a gente frequentava era uma igreja bem pobre, tinha muitas necessidades, era muito difícil, mas eu ofertava e Deus trazia uma resposta, eu dizimava e Deus fazia um milagre, e algumas coisas aconteceram que já mostro para vocês. Então, em 98, meu sonho é ser professor, minha meta lá eu quero ser professor aqui, no Haggai. Eu queria eu falei assim, eu quero ser o pior entre os melhores, essa frase também me ajudou. Os caras que eu vi lá eram os melhores que eu já tinha conhecido na minha vida de professor. Eu falei, eu quero ser o pior entre os melhores, mas eu quero estar entre os melhores. E essa ambição foi uma coisa que mexeu meu coração. Quando eu voltei do Haggai para o Brasil, eu comecei a ajudar a reestruturar o Haggai no Brasil, que tinha parado mais de 20 anos, e o diretor, o Reginaldo Krukles, me chamou para fazer curso junto com ele aqui no Brasil. E eu fui em vários lugares com ele, dei várias aulas, enquanto isso eu treinava a falar para públicos e audiências que não me conheciam. O Dr. John Haggai veio para cá, no Brasil, em 97, em dezembro, com uma das donas da Pepsi, que era investidora do Haggai, no avião dela, da volta ao mundo, visitando os centros, e eu fui chamado para falar nesse jantar. E ele falou, eu gostei muito do que você falou, você poderia ir para Atlanta, em fevereiro, falar para o jantar dos doadores? Eu falei, aham. É um jantar muito sofisticado, onde tem doadores dos Estados Unidos inteiro, que vão lá encontrar, falar prestação de contas anual, e tem um testemunho nesse jantar, que era o meu. E nesse dia, Deus me deu graça mais uma vez para falar, eu tinha 12 minutos para falar, e claro que eu segui o horário, e quando terminou, o Dr. John Haggai falou assim, eu quero que você seja professor no Haggai. E chamou o diretor do Haggai e cortou uma fila, vamos dizer assim, para me colocar de professor no Haggai em 98. Desse ponto em diante, a minha visão de mundo foi profundamente impactada. Em 2000, já comecei a trabalhar com empresas, e começou aí o MBA em Marketing que eu fiz, que me ajudou a entender mais o mundo corporativo. Em 2007, eu vi que precisava ter um mestrado, embora não tivesse vocação acadêmica, era importante no ambiente de trabalho o mestrado, e depois vi que o doutorado era importante. Eu fui chamado como professor da FGV e da Dom Cabral, onde eu sou professor ainda convidado, e estou vivendo esse momento aqui. Essa linha vermelha que eu mostro para você agora está ligado à minha evolução profissional e financeira. Eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente para você do quanto que, quando eu consagrei minha vida profissional e os meus recursos, e meu dízimo, a minha oferta a Deus, o que acontece com a minha vida não é mais uma coisa do meu esforço e minha dedicação, porque ela tinha um crescimento bastante fisiológico, de acordo com o tempo, mas a partir da mudança da minha cabeça, que aconteceu nesse momento do Haggai, que eu me converti num líder no Haggai. Eu me converti
a Jesus em 90, 91, mas eu me converti em líder quando eu fui no Haggai. Eu entendi que o meu papel não estava ligado à minha capacidade, e ser líder não é me sentir especial, é aceitar a minha fraqueza, mas nunca rejeitar um convite de Deus, para que a minha fraqueza não fosse a minha desculpa para não aceitar os convites e desafios que eu era chamado a fazer. Então, desse ponto em diante, eu entendi que o chamado que eu tinha ali não era que eu era melhor agora, não era que eu era uma pessoa mais pura agora, mais capacitada agora, muito pelo contrário, eu tinha muito mais consciência da fraude que é a minha vida, da mentira que está dentro de mim, do pecado que habita em mim, mas a certeza absoluta que Jesus Cristo é sobre a minha vida, que o Espírito Santo conduz a minha história e que o meu merecimento não faz a menor diferença, porque eu tenho merecimento de Jesus Cristo que me justifica, me santifica e me capacita. Essa perspectiva de não ter medo, de aceitar desafios, talvez seja um ponto central da conversa de hoje. Lauren Cunningham e Bill Bright, Cunningham foi o que fundou a Jocum, Bill Bright é a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, se reuniram depois de um tempo e eles falaram que tinham uma visão igual nessa conversa, sobre as 7 áreas de influência na sociedade ou 7 montanhas. A economia, que é o nosso trabalho, indústria, comércio, serviço, o governo, que está ligado à política, a família, a religião, mídia, educação e as artes e cultura. E eles fizeram já uma jornada, um propósito de que os cristãos ocupem os lugares de destaque nessas montanhas, influenciando a sociedade a partir dessas montanhas. Essa é uma visão muito interessante de que nós cristãos precisamos buscar, almejar esse lugar de influência na sociedade, de ser referência naquilo que nós fazemos, de sermos uma ponta de destaque na área que nós atuamos, buscando influenciar cada um de nós, a montanha em que nós estamos plantados. Alguns têm mais de uma montanha para implantar. Mas se eu estou no meu trabalho, ou na política, ou na família, ou na religião, na mídia, na educação e na arte e na cultura, aonde eu estou plantado, eu tenho que buscar de Deus a excelência do meu lugar, a competência do que eu faço e o meu trabalho ser uma porta para que outras pessoas me ouçam e, ouvindo a mim, ouçam o que sai do meu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração. A sociedade, ela ouve gente competente, ela ouve gente com excelência, ouve gente com projeção. Nossa cidade é preconceituosa, as barreiras são grandes, mas quando você consegue alcançar um lugar de projeção, a facilidade de conseguir uma audiência para ouvir é maior. Logo, a excelência não é uma coisa que tenha ligado a você só, mas ao que você faz, o que você representa, quem você representa. Aqui uma frase de Isaías, um versículo de Isaías, que fala sobre como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Somos chamados para subir essa montanha. Somos chamados para colocar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, calçados nessa sandália, subindo esse monte, influência aonde nós estivermos. Mas você pode pensar, mas eu sou um estudante, eu sou um estagiário, eu sou aposentado, eu sou uma pessoa que trabalho há 20 anos no mesmo lugar, não tem promoção. Você pode pensar o que você quiser sobre você, mas pare de pensar sobre você. Deixa Deus falar o que Ele pensa sobre você. Deixa Deus falar o que Ele está dizendo para você. A sua opinião sobre você sempre vai ser errada. Ora você se exalta quando devia se humilhar, ora se derruba quando devia se levantar. A sua cabeça sempre te engana. Na hora de você receber um presente, você fala que não merece. Na hora de pedir perdão, você fala que a pessoa não merece. O seu coração, ele é enganoso. E não conduz você para caminhos e verdades de vida eterna. Ele conduz você para um lugar de autojustificação. Mas o Senhor não. O Senhor quer nos usar. Por isso que ser um evangelista, por isso que ser alguém que está missionário tempo integral, como eu me vejo dessa maneira, é fundamental. Porque eu entendo que tudo meu depende dessa graça. Sem essa graça, é como se fosse aquele mobile que tem em quarto de bebê, né? Um fiozinho aqui, um montão de coisa pendurada. Se o fio aqui cortar, cai tudo. E esse é um lugar claro na minha vida. Uma coisa eu tenho muito medo,
de perder essa conexão com Deus. Sei que Ele não perde comigo, mas eu perder pelo pecado, por escolhas insensatas, perder esse lugar com Deus. Então, quero terminar com a pergunta: qual o seu maior inimigo? Talvez você possa imaginar, qual o seu maior inimigo? Satanás. Será que é? Eu diria que o maior inimigo que nós temos é o medo. Medo é fé ao contrário. Medo nos diz que nós não vamos dar conta, nos diz que a situação é maior do que a gente, nos diz que aquilo que está à nossa frente, dessa vez, Deus não vai ajudar. Nem Deus pode ajudar. O medo faz você olhar para a sua capacidade, para o seu tamanho, para a sua idade, para a sua limitação, para as frases que você ouviu quando era criança, das humilhações, dos bullying que as crianças fazem, das pessoas cruéis que na sua vida falaram coisas humilhantes para você. O medo faz você olhar para aquilo que não vai para frente. E você para quando Deus chamou você para avançar. Medo é fé ao contrário. Porque o medo e a fé estão no futuro da mesma maneira. Você vai escolher olhar para o medo e tem motivos para isso. Você pode escolher olhar para a fé. Aí você não tem motivo para isso, a não ser o motivo da própria fé, da palavra de Deus, da confiança em Deus, que pode levar você para um grande sucesso ou um grande fracasso. Das duas formas, Ele é Deus. Das duas formas, as coisas estão no controle de Deus. Porque uma ideia errada que a gente tem, que eu devo aceitar o convite porque eu vou matar o Golias. Nem sempre você vai vencer. Mas perder na batalha também faz parte do projeto de Deus para você. O que não faz parte é fugir da batalha. Vencer e perder não são marcas do sucesso. O sucesso é marcado quando você crê e você avança. Essa é a pergunta: mas e o leão que você falou? E o leão? Então eu te pergunto, o que você faria se visse um leão entrando na caverna? Num dia talvez de neve, num dia desse sinistro. Eu não sei se você faria alguma coisa diferente de sair de fininho. Mas em 2 Samuel 23:20, tem um cara chamado Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. E lá no versículo 23, fala assim: e Davi o pôs sobre os seus guardas. Essa história veio para mim através de um livro, que eu fiquei muito impactado com essa história, porque eu já li algumas vezes, 2 Samuel, eu amo a história de Davi, de Salomão, essa época do tempo de Israel, mexe profundamente comigo, já li algumas vezes. Eu nunca reparei esse detalhe, porque são 32 guerreiros ali, nunca reparei o detalhe sobre Benaia. Mas olha, me acompanha na cena. Primeiro, ele vai encarar um egípcio gigante, fortão, com uma lança, e ele tem um cajado, um pedaço de pau. Com esse cajado, ele faz uma capoeira ali qualquer, derruba a lança do cara, pega a lança e mata o egípcio. Matou o egípcio, é um homem contra outro homem, o cara era grande, era forte, mas não era 2, tudo bem, matou o egípcio. Mas, num dia de neve, ele vê marcas de leão na neve, que vão dirigindo para uma caverna, e ele vai em direção a essa caverna, ele e a sua lancinha. Não tinha um rifle com lunetas telescópicas, tinha uma lancinha, talvez uma faquinha também. E ele chega perto da caverna e escuta. E ele faz o quê? Sai correndo para dentro da caverna. Pega a sua lança e luta com o leão. Ele mata o leão. Deve ter pegado aquele couro para levar para casa. Ele mata o leão, e porque ele fez isso, o currículo dele foi qualificado para ser um dos guardas de Israel. Imagina, tem lá o currículo de vários candidatos à guarda de Davi, né? Tem inglês, francês, espanhol, mandarim, fez curso aqui,
Tem Benaia, matou um leão e 2 egípcios gigantes. Ah, está contratado. Foi. Benaia, por uma decisão, ele mudou o destino dele. Quando Salomão assume, depois de Davi, Benaia é o chefe de todos os soldados de Salomão. E aqui eu fico pensando, a nossa história tem momentos em que o leão aparece na nossa frente. Tem momentos em que as crises estão diante de nós. Eu posso fugir do leão, que seria, digamos, o bom senso, ou eu posso entender que Deus me chamou exatamente para aquele momento. Entender que esse leão, essa crise, esse problema, esse risco tão grande é uma oportunidade de mudar a minha história. Se você vive uma crise hoje, que parece para você um leão, entenda que esse leão, que se chama de crise, é a grande oportunidade de você pular na caverna, encarar esse leão e mudar a sua história. Você pode fugir daquilo que você teme, mas terá que fugir pelo resto da sua vida. Ou encarar o seu leão e sair dessa caverna diferente. Encarar o seu leão significa, eu confio que Deus me colocou nesse contexto, nesse desafio, e é nesse lugar que eu vou avançar. Eu não posso passar minha vida toda gastando minha energia, tudo no altar do medo. Colocando o medo como aquilo que dirige a minha decisão, o medo como aquilo que me faz ser cauteloso. E eu explico com lindas palavras a minha apatia. Não justifique a sua apatia. Chame pelo nome, porque apatia é enterrar talento. E enterrar talento, para Jesus Cristo, é uma das parábolas mais duras, em que ele fala que essa pessoa vai para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. É uma palavra duríssima. Ele foi duríssimo com enterrar talento, ele foi duríssimo com fariseus. Não me lembro se ele foi duríssimo com outra coisa além disso. Mas a maioria das pessoas passa a vida fugindo daquilo que tem medo, sacrificando potencial, sonho, fé, no altar do medo. Qual é o seu altar? Aonde está o seu altar? Ao terminar, no dia de hoje, eu quero orar com você, para que você tire o medo do altar do seu coração e coloque nesse altar o autor da vida, o autor da sua vida. Então veja, se você já caçou um leão na cova num dia de neve como Benaia, se você mergulhou ali dentro, ou se você, como Davi, encarou um gigante filisteu, sendo que a armadura dele era o peso de Davi praticamente, 60 quilos. Se você passou por isso, gente, não há muito que possa te assustar depois disso. Depois disso, qualquer leão para você é gatinho. Aqui está o livro que eu falei para vocês, Persiga o Seu Leão, muito bom esse livro, muito desafiador. Eu quero terminar com um desafio para você hoje. O desafio é simples. Considere que você pode se achar em qualquer nível dessa escada. O desafio é, suba o próximo degrau. Deus não espera que eu faça algo grandioso, mas que eu seja fiel no pouco. Sendo fiel no pouco, Ele me coloca sobre o muito. Suba um degrau na sua forma de estar na igreja. Não assistindo, mas participando. Não ouvindo, mas intercedendo. Não criticando, mas trazendo o seu ato voluntário para melhorar. Suba um degrau no seu trabalho, olhando para as pessoas como instrumento de Deus, que Deus quer alcançar e tocar e fazer diferença. Suba um degrau no seu casamento, buscando de Deus sabedoria e discernimento para na sua casa ter escolhas e vozes diferentes, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Suba um degrau na sua fé, se colocando à disposição de Deus, recebendo os desafios que vêm, os leões que aparecem como grandes oportunidades de testemunho para a glória de Deus. Suba um degrau, só o próximo degrau. Não aceite uma vida que é previsível, que se repete.
Não importa a cor dos seus cabelos, ou se eles já se foram. Não importa a sua idade, não importa a sua renda, não importa a sua formação acadêmica. Nós somos diante de Deus como Benaia. E os desafios como leão. O que eu tenho na mão? Eu tenho uma lança, eu conheço que eu vou. Eu vou com o que eu tenho na mão. Para a gente orar, entenda o seguinte: para um Deus infinito, todos finitos são iguais. Nossos desafios são finitos. Nossas lutas têm dia e hora para acabar. Nossas batalhas são finitas, que para Deus não tem limitação. Quero convidar você para um lugar, entenda essa palavra com carinho, de arrependimento no seu coração. Arrependimento de jogar tempo fora, arrependimento de não aceitar convite do desafio, arrependimento de ter medo do amanhã, arrependimento daquilo que você colocou Deus em segundo plano. Você na sua alma sabe o que eu estou falando. Você na sua alma sabe que Deus tem chamado você para um lugar e muitas vezes o seu coração hesita. Eu quero convidar você nessa noite, nessa manhã, a fazer essa oração. Senhor, muda meu coração. Me leva a aceitar os convites, me leva a correr riscos por amor do teu nome, me leva a um lugar de buscar mais tua presença antes de sair para a batalha. Vamos orar? Talvez você queira ficar ajoelhado ou ficar em pé, mas não sentado. Ou fica ajoelhado ou fica em pé para falar com Deus na prontidão de quem vai batalhar. Nós batalhamos em pé para caminhar e marchar, batalhamos ajoelhados, sabendo que Deus é que nos dirige na batalha. Senhor, apresentamos a Ti a vida que o Senhor nos deu. Não é tarde demais, não é cedo demais. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Senhor, nos dá clareza de que somos chamados para estar nessa igreja, nesse tempo, nesse lugar, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer agora. Nos dá, Senhor Deus, essa confissão em nossa alma daquela mediocridade que nos acomoda, da vida menor do que o desafio, do pelo menos eu fiz isso, pelo menos fiz aquilo. O Senhor é um Deus de ontem, hoje e amanhã. Meus feitos de ontem não valem para hoje. Hoje eu tenho novos feitos. Hoje eu tenho novos desafios. Hoje novas chamadas. Me dá assim, Deus, um coração como o de Benaia, como o de Davi, que confia que a missão é maior do que a minha segurança, que a Tua palavra, a Tua direção é maior do que aquilo que está ao alcance da minha mão. Me dá, Senhor Deus, vitória diante do meu medo, e que esse altar do nada seja o Teu fogo a queimar, queimando o medo, as impurezas, queimando a insegurança. Venha como sacrifício eterno, Jesus Cristo, nosso Cordeiro, que tira o nosso pecado e nos santifica e nos reconcilia, nos chamando também de embaixadores para reconciliar o mundo, e que essa chama queime e transborde, e que essa chama avance e modifique o mundo a que nós pisamos, aonde nós avançamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, envia Teus anjos, a Tua graça, a Tua unção, Teu Santo Espírito sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, na sua idade, no seu tempo. Se você respira, você é um embaixador, uma embaixadora do Senhor. Se você respira, tem um propósito hoje na sua vida. Se você respira, o Senhor está falando com você claramente. Desperta, avança, usa o que eu te dei para fazer o que eu te mandei. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dá esse coração e essa graça para louvor e glória do Seu nome. Nos ajuda também, Deus, nesse tempo aqui, missionários juntos, a olhar não só para o prédio que está sendo pronto, mas cada um de nós pronto para esse prédio. Nós queremos estar aqui não como só alguém que oferta e que dizima, mas que também trabalha, uma comunidade inteira aqui atrás, Senhor Deus, precisando de suporte, outros lugares também, porque a nossa igreja também influencia outras igrejas. Nos dá um coração disposto a trabalhar, a investir, a gastar nosso tempo, o nosso dinheiro naquilo que é eterno, naquilo que fica, que atravessa gerações. Deus amado, desperta o nosso coração como missionários, como embaixadores, porque para um Deus infinito,
todos finitos são iguais. Nos ajuda, Senhor Deus, a atravessar e avançar e prevalecer para a glória, louvor do Seu nome. Amém. Deus te abençoe, queridos.